O poodle é aquele cachorro que late muito quando está atrás do portão. É o rei do pedaço enquanto tem grade no meio. Faz um escarcéu, parece que vai despedaçar quem se aproximar. Mas basta a visita entrar, que o valente vira um docinho. Dá a patinha, abana o rabinho e já quer subir no colo do invasor. Pois é, hoje o Lula teve seu momento poodle. Passou semanas latindo para Donald Trump, falando em imperialismo yankee, em defender a soberania do Brasil, posando de Rottweiler revolucionário defensor do Maduro. Mas bastou ver o americano cara a cara para virar um cachorrinho de colo, abanando o rabo e rindo amarelo. E para completar o show de humilhação, o Trump ainda fez carinho no Bolsonaro. Disse que o capitão é honesto e admirável, bem na frente do ex-metalúrgico. E o mais cômico, a esquerda, que vive chamando os outros de vira-lata por admirar os Estados Unidos, agora tem que ver o seu líder deitando, rolando e fingindo de morto para um americano. Lula chega achando que é o protagonista e sai descobrindo que foi só o alívio cômico do filme. Logo no início do encontro, Trump, do alto do seu cabelo inabalável e da sua confiança de quem voltou à Casa Branca, pisando em pescoços socialistas, solta: Sempre gostei dele. Me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que ele era um cara honesto. E não, ele não estava falando do Lula. Ele estava elogiando Jair Bolsonaro. How feeling about the Bolsonaro, the president? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him, really. I've always thought he was a straight shooter, but, he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. A cena foi digna de constrangimento diplomático. O Planalto inteiro, com Mauro Vieira, Celso Amorim e os assessores vermelhos até o couro cabeludo, fingindo que não ouviram. Lula, que foi pra Malásia achando que ouviram My Friend Lula. Ouviu foi: Bolsonaro é honesto, admiro ele. O tipo de humilhação que faria até o Michael Scott do The Office sair da sala. Marcar uma reunião para ouvir elogio ao adversário é o equivalente político a ir num encontro romântico e ouvir: Ah, eu sinto saudades do meu ex. Ele era incrível. É o tipo de momento em que até o garçom sente vergonha por você. Trump, com aquele jeitão de quem não tá nem aí, mostrou que o mundo inteiro já percebeu. A tentativa de Lula de emplacar a narrativa de que o republicano rompeu com Bolsonaro não colou. O governo americano segue de olho e muito atento às denúncias de perseguição judicial no Brasil. E não é teoria da conspiração, é fato. Gente da equipe de Trump vem acompanhando censura, prisões e bloqueios de contas. Que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Depois da reunião, não sei se o presidente quer falar. Mas, porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We vocês. don't have much time, and we'll waste time or lose time talking with the journalists, so we have a lot to talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o If resultado you da have reunião. patience, you'll know the results of the Se meeting ficarem afterwards. agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. You're going to hear the new things that will come out from the Então, eu sugiro meeting. que a gente So comece I a suggest that we should start They're not our great questions today, I must say. It's sort of boring questions. But we'll see you later. Thank you. O que você viu aí é uma diferença de postura, tá? Então o presidente Lula ele gosta de um ambiente controlado. Ali são repórteres que não são de TVs estatais, eles são repórteres de veículos como Metrópolis e outros, o Augusto Tenório estava ali no meio, perguntando o que eles querem. Você vê que o presidente Lula ele gosta de um ambiente controlado. Então como ali não estava um ambiente controlado, o próprio presidente da República do Brasil para ali e fala: vamos parar com as perguntas aí, perguntem depois, e o presidente Lula sabe que não tem perguntem depois. O presidente Lula não deu entrevista depois da reunião. Aí entra em cena Marco Rubio, o secretário de Estado, o cara que entende a América Latina melhor do que o Itamaraty inteiro. Filho de refugiados cubanos, com a família destruída pelo comunismo, Rubio não é exatamente o tipo que se encanta com ex-metalúrgicos que viraram líderes populares e defendem Maduro. Ele foi claro: os Estados Unidos querem laços comerciais com o Brasil, mas reconhecem que há obstáculos. Obstáculos chamados Lula, Haddad e STF. Rubio ainda deu um tapa educado, dizendo: temos alguns problemas com o Brasil, especialmente com o modo como tratam seus juízes e o setor digital americano. Traduzindo: a gente sabe que vocês estão censurando geral, bloqueando contas e prendendo opositores. E sim, estamos de olho. Enquanto isso, Itamaraty, desesperado, tenta fazer parecer que o encontro foi um sucesso. Mauro Vieira, o Zé Ruela ambulante da diplomacia brasileira, deu sua tradicional entrevista sem conteúdo. O encontro foi positivo, muito produtivo e mostra a boa relação entre os dois países. Traduzindo de diplomatês para português? Não deu em nada, mas a gente precisa fingir que sim. Até a repórter da Globo News, que costuma ajudar o governo, percebeu. Ela perguntou: ministro, não teve nada de concreto, né? E, para completar a vergonha alheia, quando perguntado sobre o processo contra Bolsonaro, Mauro Vieira, o homem das frases que não significam nada, solta: O fator político foi mencionado pelo lado americano. Não, isso é fator político doméstico do Brasil, que foi pretexto para o tarifato. Foi mencionado pelo lado americano ou foi Não, foi mencionado exclusivamente na entrevista, e depois o presidente Lula disse que o que aconteceu no Brasil foi feito por um poder totalmente independente e com amplo direito de defesa, não só para o ex-presidente, mas para todos que foram julgados e já sentenciados, e que havia abundantes e numerosas provas da participação numa tentativa de golpe de Estado, inclusive Você respondeu a isso? ouviu e registrou e não fez nenhuma objeção.
oposição não falou nada. Ou seja, Lula mentiu na cara do Trump, do Rubio e de todos que estavam ali, achando que é mais esperto do que eles. Judiciário, um poder independente. Enquanto isso, o Bolsonaro sendo julgado por Flávio Dino, amigo de Lula; Zanin, ex-advogado de Lula; Xandão, maior inimigo de Bolsonaro; Carmen Lúcia, indicada por Lula; Fux, indicado por Dilma Rousseff. Um poder independente que coincidentemente absolve todos os aliados do Lula, inclusive os que confessaram seus crimes, e condena todos os que são da oposição, inclusive gente que nem estava em Brasília no dia 8 de janeiro. Acredita quem quiser. Eu duvido que o Trump acredite. O Lula jurando para Trump que o judiciário brasileiro é imparcial é igual o Pablo Escobar garantindo pro DEA que o cartel era só um negócio de família. Nenhum americano ali acreditou. Trump e sua equipe sabem tudo. Eles têm acesso às provas, aos relatórios, às sanções, aos bloqueios. Eles aplicaram a Lei Magnitsky justamente por causa dessa perseguição disfarçada de justiça. E o Lula, com sua cara de vendedor de tapete, tenta convencer o secretário do Tesouro e o secretário de Estado de que é tudo fake news, que foi tudo mal entendido, que é só narrativa da extrema-direita. A melhor parte é ver o petismo acreditando que a palavra do descondenado vale mais que dossiês inteiros produzidos por agências americanas. Eles acham que podem chegar no Trump e dizer: olha, presidente, tudo que te contaram é mentira. O Bolsonaro inventou. O Xandão é um democrata exemplar. A censura é só moderação de conteúdo. Enquanto isso, Trump, Marco Rubio, Scott Bessent e Jamieson Greer olham para eles como quem olha para um camelô de Sapopemba tentando te vender um terreno na lua. Mas, o que eles falaram então? Perguntou a repórter da Globo. Querida, eu vou desenhar para você. É só olhar para a foto oficial da reunião. Trump, o líder, o bilionário que está redesenhando o tabuleiro mundial. Marco Rubio, que sabe o cheiro de comunismo de longe. Scott Bessent, o homem das sanções, aquele que literalmente assina o castigo. E Jamieson Greer, o executor da seção 301 contra o Brasil, que dias antes estava listando todos os problemas criados pela coligação de partidos e togas no nosso país. Você acha mesmo que esses caras caíram no papo do Itamaraty? O encontro durou 50 minutos e a única coisa marcada foi uma nova reunião. Um segundo round da humilhação. É como apanhar por quase 1 hora no recreio na frente de todos os seus amiguinhos e sair feliz porque o agressor prometeu te bater de novo na semana que vem. E o mais divertido é ver o Itamaraty tentar vender isso como uma vitória. O diálogo foi produtivo. Produtivo em quê? Em produzir vergonha nacional? Trump, pragmático como sempre, deixou claro. Não vai rever a Magnitsky, não vai aliviar as tarifas por enquanto, e ainda elogiou Bolsonaro na cara do Lula. E o ex-sindicalista, o valentão dos palanques e locais fechados, o revolucionário das bravatas, ficou caladinho, olhando pro chão, com aquele sorriso de quem acabou de engolir um limão. Trump, aliás, só vai conversar sério com 9 dedos o dia em que ele tiver coragem de ir ao Salão Oval, para tomar a humilhação oficial, com o tapete vermelho e tudo. No fim, o saldo da viagem é simples. A Magnitsky continua, as tarifas continuam, e os rabos de Maduro, Petro e Lula continuam na frigideira. Enquanto isso, a comitiva petista volta ao Brasil vendendo pastel de vento, tentando transformar constrangimento em conquista. É o tipo de ilusão que só cola em quem ainda acredita que o Lula é amado pelo mundo. Engraçado, né? Lula e o Itamaraty saíram da reunião de mãos abanando, e com o rabinho abanando também. Tipo o cachorro que apanhou, mas tá feliz porque o dono deu um petisco no final. Faltou só o "Goodbye, Lula", e ele saía de lá com medalhinha e coleira nova. Esse é o mesmo Lula que dias antes estava cheio de peito, distribuindo discurso sobre imperialismo yankee, soberania da América do Sul e defendendo o traficante como vítima da sociedade. O sujeito fala grosso no palanque, mas basta ver um gringo loiro e bilionário que vira o próprio poodle da democracia. Lula é tigrão no microfone e tchutchuca na mesa de reunião. No comício, ele é o tiranossauro do Jurassic Park. No encontro com o Trump, é o Barney. Enquanto isso, os Estados Unidos apertam o cerco. Trump e sua turma deixaram claríssimo. A paciência acabou com os amigos do pó. Maduro e Petro que o digam. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos mandou para o Caribe o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do planeta. Um monstro que carrega mais aviões que a FAB inteira e deixa claro que agora o papo é sério. E o Lula? Tá lá, sentado, abanando o rabinho, tentando fazer cara de quem entende de geopolítica, mas pensando mesmo se vai ganhar um agrado comercial para disfarçar a humilhação. Isso não é vitória diplomática, é rendição com cafezinho e biscoito de cachorro. Com uma mão, Trump dá o aperto formal. Com a outra, segura o porrete atrás das costas. E o recado é simples. Quer conversa? Se afasta do Xi e do Vlad, e quem sabe a gente pensa nas tarifas. É isso. O tarifaço nunca foi só sobre comércio. É sobre poder. É sobre quem manda na mesa. E spoiler, não é o Brasil. Trump está reconstruindo a hegemonia do dólar, defendendo empregos americanos e de quebra tentando salvar o que resta da civilização ocidental. No fim das contas, o Lula, que voltou da Malásia, é o mesmo de sempre. Valente de palanque, covarde de gabinete e agora, oficialmente, o tchutchuca do Trump. No fim das contas, Lula não foi a Kuala Lumpur representar o Brasil. Foi para fazer carinho no dono e voltar abanando o rabinho. Na frente do cachorro grande, o 9 dedos virou um poodle adestrado.